Graça e paz a todos que me ouvem. Eu quero falar hoje, especialmente, com você que está desigrejado. Você que é cristão, você que já confessou Jesus Cristo, que talvez até você já tenha passado pelo batismo das águas, mas principalmente você que fala, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não preciso de uma igreja, de um templo construído por mãos humanas para ter acesso até Deus. E para ir para uma igreja e chegar lá, me irritar com isso, com aquilo, não me encaixar, eu prefiro não ir, que eu tenho acesso a Deus aqui na minha casa. É com você que eu quero falar. Tem coragem? Vem comigo. Então vamos lá. Por que eu quero falar com você? Cara, não tem sucesso na vida cristã fora da comunhão. Aí você vai falar assim para mim, tá, mas e quando que você ouviu, onde está na Bíblia, que a comunhão está dentro de um templo feito por mãos humanas? Não tá. Realmente não tá. Mas também a Bíblia diz para a gente congregar. A Bíblia diz para a gente nos suportar. Diz para a gente nos exortar. Para a gente confessar uns aos outros, aos santos. E aonde que a gente vai conseguir fazer isso se não dentro de uma comunidade local? Dentro de uma igreja local? Para quem que nós vamos confessar? Quem são os santos que nós vamos confessar? No sentido assim, não aquela confissão de pecado para receber o perdão, mas assim, no sentido mesmo de nos aconselhar, de mostrar a nossa fraqueza e pedir uma direção. Para quem? Tem que ser para um maduro na fé, tem que ser alguém que você tenha intimidade, tem que ser alguém que você possa confiar e que essa pessoa tenha frutos do Espírito na vida dela, para que ela tenha então experiência no Espírito Santo, em Deus, para te trazer uma palavra de consolo, para te exortar, para orar com você. Isso só é possível na comunhão dos santos. Não é possível se você faz parte do corpo de Cristo e você acha que você vai ter comunhão com uma outra pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que está lá no Japão, que está lá na Rússia, que está lá no YouTube. Não tem como. As redes sociais, os cultos online, que hoje é uma realidade para nós, eles são bênção na nossa vida. Os pregadores da palavra de Deus que estão ministrando esses vídeos motivacionais de palavras simples que a gente coloca nas redes sociais, isso é bênção na vida de qualquer um que tenha como objetivo crescer na fé. Mas isso seria estudo, né? Seria uma forma de você ter uma comunhão num momento de pandemia onde você está impedido, né? Mas isso não é a vida cristã em comunhão. Jesus Cristo, ele deixou para nós o exemplo dos 12 discípulos que ele mesmo já no início do ministério ele captou e ele caminhou com eles. E cada um deles com a sua personalidade, com o seu pecado, com as suas falhas, inclusive o traidor, né? O que estava lá, o sanguíneo, Pedro, né? O amoroso, João. Então assim, ele mostrou que nessa diversidade de pessoas e no meio do povo pecador tem que existir comunhão. Porque é ali que a gente se fortalece, é ali que a gente se levanta, porque a gente cai, não tem jeito. Tá, você vai falar para mim assim, tá, mas isso você tá falando, mas você não sabe, não conhece o pastor da igreja, a decepção que eu sofri com o pastor, o pecado do líder, porque eu fui muitos anos líder de ministério e aí aconteceu isso e aquilo, eu me frustrei, eu fui... não adianta, entendeu? Isso daí é para o teu crescimento. Você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar para Jesus e para a tua palavra. O Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta que se você confessou a Cristo com a sua boca e creu no seu coração, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo te incomoda, que você precisa fazer parte de um ministério. E se ele não te incomoda mais hoje, é porque você abafou a voz dele dentro de você. É porque você endureceu o seu coração. Porque durante os princípios, os primórdios da sua caminhada com Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita em você, que habitou, que veio fazer morada, porque você é o templo, ele te incomodou e você abafou. Então veja bem, é na igreja, é na comunhão dos santos que a gente, quando tem dores, nós temos um grupo hoje de WhatsApp que a gente coloca os pedidos de oração.
E se você não faz parte de um ministério onde você tem ali um grupo de intercessores, que você tem acesso aos seus irmãos que te amam e que te conhecem, para você ir lá e colocar um pedido seu de oração, uma ajuda de oração, você vai depender de falar assim: ai, fulano, eu tô com um problema lá na sua igreja, pede oração para mim lá. Cara, você não está pertencendo. Você acha que você pertence, mas você não está pertencendo. Ah, não, mas eu não peço a oração para ninguém. Então você é orgulhoso, entendeu? Porque não tem como caminhar sozinho. E a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras, ele não arrebenta, ele é mais forte. É você e o seu irmão e Jesus Cristo. Não, mas eu dobro meu joelho e eu falo com Deus. Eu não duvido disso, você fala com Deus. Mas você escuta ele falando com você? Porque ele fala. Ele está com seus ouvidos inclinados e com seus braços estendidos. Ele é seu pai. Você era criatura de Deus e a partir do momento que reconheceu a Cristo, você foi recebido como seu filho. Deus deu-lhe o direito de ser chamado seu filho, de chamar ele de pai. É o ápice da intimidade. Então eu tenho certeza que você dobra o seu joelho e é bem possível. E você fala com o pai, mas você escuta ele? Porque é muito básico isso na vida de qualquer um. Você começa a sua caminhada cristã e você não tem ainda experiência, bagagem para ouvir a voz de Deus. Nem sei se a gente um dia escuta a voz audível, né? Além dessa voz interior do Espírito Santo, testemunhando com o nosso Espírito Santo de que Ele está falando com a gente, né? Nos dando essa convicção. Mas você frequentando uma igreja, você vai ver Deus falando com você através da palavra, através do louvor, através de um abraço de um irmão, através de um pedido de oração, de uma resposta de oração, de um testemunho, de um erro, de alguém que errou, e você vai ver ali, você vai ver pessoas caindo e a comunidade, Deus e a comunhão e o Espírito Santo levantando. Ali você vai ver pecadores sendo perdoados, ali você vai ver pessoas oprimidas, possessas sendo libertas, ali você vai ver doentes sendo curados. Você vê. Se você não estiver vendo, é você que está com a sua visão cega. Porque isso acontece na igreja de Cristo, a igreja de Jesus. E essa comunhão é o corpo de Cristo se juntando para adorar ao Pai. É o corpo de Cristo se juntando ao cabeça Jesus Cristo, com a direção do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, para adorar ao Pai, ao nosso Pai, ao Deus Supremo, Senhor dos Senhores. O único Deus a ser adorado. E você não consegue fazer isso na sua casa. Desculpa, não dá. É uma mentira. Eu não estou dizendo que você é mentiroso, eu estou dizendo que o diabo está mentindo para você. É uma mentira dele, te enganando, que você pode ser forte na sua casa, na sua solidão. Todos sabem que eu tive uma empresa por onde eu fracassei com ela. Ela faliu. E foi ali, na comunhão dos santos, quando eu estava lá na empresa, que eu tinha um estoque, que eu não tinha forças para etiquetar nenhuma peça de roupa e estava virando lixo aquilo, que Deus enviou um santo para ir lá, falar: não, vem cá, vamos, eu vou te ajudar. E dobra aquela roupa e etiqueta, e empacota e transforma aquele lixo ainda num saldo. E foi ali naquela comunhão dos santos que eu não tinha força para fazer aquele saldo ser vendido, que era pouco dinheiro, mas resolvia algumas coisas, porque assim Deus resolve as coisas de pouco em pouco, não é de uma vez só. Foi ali na comunhão dos santos que Deus enviou um santo para falar assim, gente, eu tenho vontade até de chorar, um santo para ficar insistindo e implorando para mim pelo WhatsApp: separa uma roupa, eu estou indo para Goiás, eu vou vender essa roupa lá, minha filha já tem clientes para sua roupa, separa, eu vou vender lá, e voltava com dinheiro limpo, dinheiro vivo, e eu não tinha coragem de separar aquela roupa, e ele ficava insistindo para eu separar, até que eu separava no último dia para eles levarem para Goiás, né, pastor Sebas? E foi ali na comunhão dos santos que Deus levantou santos para irem lá no escritório quando eu estava assim no pó, no limbo, para orar comigo,
para limpar minha mesa, para tirar aquela poeira que tornava o ambiente pior. Foi ali na comunhão dos santos que Deus enviou seus santos para me darem palavras de ânimo, ministrarem comigo e não me deixarem morrer. Não me deixarem morrer. Enquanto eu caminhava pelo deserto, Deus enviou o maná e a coluna de fogo através dos santos, na qual eu estava inserida, mesmo que eu não tinha essa consciência. Mas eu me vejo hoje na obrigação de trazer isso para você. Meu casamento, eu vou fazer 30 anos de casado, graças a Deus, pela graça dele, nós vivemos uma plenitude no nosso casamento, mas foi ali, na comunhão dos santos, que eu ouvi, na boca dos santos, o tipo de mulher que eu tinha que ser para que meu casamento fosse bom. O quanto eu tinha que buscar em Deus e no Espírito Santo uma transformação da mulher irada e rixosa numa mulher longânima, numa mulher amorosa, numa mulher respeitosa, numa mulher educada, numa mulher mansa, que até hoje ainda o Espírito Santo vem transformando na minha vida, mas eu era insuportável. Hoje já dá para ser suportável. Entende? Foi ali na comunhão dos santos que o meu marido foi ensinado a ser o sacerdote do lar, o provedor da minha casa, o homem de respeito, no temor a Deus. Eu não estou vendo o que ele está fazendo quando ele está na rua, mas o Espírito Santo está vendo, está ali, inquietando. E é lá na comunhão dos santos que ele vê os exemplos, que ele ouve na palavra, que o Espírito Santo habita nele e que ele não deve satisfação para mim, mas ao direto a Deus, que um dia a conta chega. Você que está aí vivendo um casamento que você fica insegura, leva seu marido para a igreja. Talvez você ache que você não precise ir para a igreja, mas e o seu marido? E os seus filhos? Onde eles vão estar sendo ensinados na palavra de Deus? Onde eles estão vendo os exemplos, bons e ruins? Mas mesmo os ruins são corrigidos. É no colega de trabalho dele isso? Esse conselho? Quando ele for reclamar de você, que não está suportando mais o casamento? É na escola, quando o seu filho for reclamar dos pais, na fase da adolescência? Ele vai reclamar para os colegas de escola? E é ali que ele vai receber uma palavra abençoadora? Ou um convite para as drogas, para a rebeldia? Não tem como. Desculpa. Mas na igreja existe o joio e existe o trigo. Mas fora da igreja existe só o joio. Então o dia que Jesus vier fazer a colheita, que vai pegar o joio e vai lançar no fogo para ser queimado, ele vai pegar alguns de dentro da igreja. Mas o trigo não estará fora da igreja. Não estará porque o Espírito Santo habita nele e ele ouve. Ele não abafa a voz do Espírito Santo, inquietando ele. Hoje você precisa ir para a igreja, hoje é dia de culto, procura uma igreja local, você precisa pertencer a um ministério. Quando nós somos bebês, a gente vai para a igreja para receber o alimento espiritual que nós não temos maturidade para absorver sozinhos em casa, na leitura e na meditação da palavra. Quando nós ficamos fortes, quando nós crescemos, somos adultos espirituais, a gente deixa de ir para a igreja porque a gente já se basta? Não, a gente continua indo para a igreja porque a gente precisa ser transformado de glória em glória à imagem e semelhança do nosso Jesus. E isso é impossível sozinho, porque Jesus era um homem que andava em comunidade. Jesus era um homem que quando ia para o monte orar chamava seus discípulos. Ele é um Deus trino. E ele nos ensinou essa comunhão através disso, através da sua própria vida. E ele habita em nós. E é a tese de Paulo lá em Efésios, no capítulo 1, no 3 e no 5, ele fala que o Espírito Santo habita em nós, que Jesus habita em nós e que Deus habita em nós. Ou seja, nós temos a Trindade habitando em nós, porque nós vamos querer ser sozinhos. Pensa nessa palavra, dá uma olhada para a sua vida, você que está desigrejado. E veja o quanto você está perdendo de ser fortalecido em Deus por evitar viver em comunhão. E a comunhão é boa. Fique nessa palavra. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos andem em unidade.